Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Como é que os irmãos estão? Ok? Então, vamos lá. Nós vamos dar continuidade e para nós concluirmos mais uma leitura de um livro. Praticamente eu já gravei ah, uma média de 8 a 9 vídeos relacionados a este livro, tá bom? Então, estou apenas fazendo uma leitura, não estou explicando nem comentando, estou apenas selecionando material de arquivo para que os irmãos possam, em algum momento, se interessarem pelo livro e conhecer alguma coisa, nós já temos já na internet, no YouTube, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e comente para que nós possamos desenvolver e crescer melhor, tá bom? Vamos lá para a leitura. Nós temos a oitava característica de um discípulo radical, um cristão radical, tá bom? Extraído do livro do Dr. John Stott. E aí eu queria concluir a leitura com os irmãos, tá bom? Vamos lá. A oitava característica que o John Stott seleciona e traça é a morte. A oitava e última característica do discípulo radical é a morte. Deixe-me explicar. O cristianismo oferece vida, vida eterna, vida em abundância. Porém, ele deixa claro que a estrada para a vida é a morte. E enfatiza essa afirmação em pelo menos 6 áreas. Como mostrarei neste capítulo, vida por meio da morte é um dos mais profundos paradoxos da fé e da vida cristã. A vida e a morte sempre fascinaram as pessoas. Não há dúvida de que estamos vivos e de que morreremos. São dois fatos inegociáveis com os quais temos de concordar. No entanto, eles são também misteriosos e difíceis de definir. Darei um exemplo a partir de uma área do meu interesse, a ornitologia. Roger Torrey Peterson, que morreu em 1997, foi o decano diplomata dos ornitólogos americanos do século XX e um artista cujo tema era pássaros. Peterson costumava contar sobre seu ingresso na área. Numa caminhada pelo campo, aos 11 anos, ele vislumbrou uma espécie de pica-pau. Parecia ser apenas uma bola de penas marrons agarrada ao tronco de um carvalho. Com cuidado, eu toquei nas costas. Instantaneamente, a coisa inerte virou a cabeça, olhou para mim com olhos espantosos, explodiu em um lampejo de asas douradas e voou para a floresta. Foi como uma ressurreição. O que parecia estar morto estava muito vivo. Desde então, as aves têm sido para mim as expressões mais nítidas de vida. Aves são uma declaração de vida, escreveu o Dr. Roger Torrey Peterson. Em outro lugar, Peterson descreve isso como o momento crucial da minha vida. Eu fiquei desarmado. Continuou ele, pelo contraste entre algo que repentinamente estava tão cheio de vida e algo que eu havia considerado morto. Contudo, meu interesse neste capítulo não é a vida e a morte na natureza, mas a vida e a morte em Cristo. A perspectiva do discípulo radical é ver a morte não como o término da vida, mas como a entrada para ela. Pois o que a Escritura faz é colocar diante de nós as desejáveis glórias da vida e depois enfatizar que a condição indispensável para experimentá-las é a morte. Resumindo, a Bíblia promete vida por meio da morte. E de nenhuma outra maneira. Assim, o apóstolo Paulo descreve o povo cristão como ressurretos dentre os mortos. Romanos 6,13. Essa perspectiva é tão diferente das suposições da mente secular, tão atual e tão revolucionária em suas implicações, que precisamos vê-la aplicada em 6 situações diferentes, nas quais ela opera de acordo com o Novo Testamento. Primeira subtópico é salvação. Antes de tudo,
vemos morte e vida em relação à nossa salvação, pois frequentemente a salvação é representada em termos de vida. Paulo escreve que o dom de Deus é a vida eterna, Romanos 6:23. E João explica que aquele que tem um filho tem a vida, 1 João 5:12. Fica claro também que a característica distintiva desta vida não é a eternidade, mas sua qualidade. Como vida do Novo Testamento, a vida eterna é uma vida vivida em comunhão com Deus, João capítulo 17, versículo 3. Porém, a morte é a única forma de entrar nessa vida. E a razão para isso é clara. A barreira para a comunhão com Deus é o pecado. E o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Em toda a Bíblia, o pecado e a morte são igualmente considerados uma ofensa que merece uma punição. Porém, se tivéssemos de morrer por nossos pecados, seria um fim. Não poderia vir, não poderia haver vida dessa forma. Assim, Deus veio a nós em Jesus Cristo. Ele tomou nosso lugar e apossou do nosso pecado e morreu a nossa morte. Nós havíamos pecados, nós merecíamos morrer, porém ele morreu em nosso lugar. A simples declaração, Cristo morreu pelos pecados, é suficiente. Ele não possuía pecados próprios pelos quais precisasse morrer. Ele morreu pelos nossos pecados. Porém, sua morte não pode nos trazer nenhum bem, a menos que reivindiquemos seus benefícios. É pela fé, interiormente, pelo batismo exteriormente, que nos tornamos unidos em Cristo, em sua morte e ressurreição. Nós morremos e ressuscitamos com ele. Portanto, agora considerai-vos ou avaliai-vos mortos para o pecado. Romanos 6:11. Não fingindo que estamos imunes ao pecado, quando sabemos que não estamos, mas entendendo, lembrando que, sendo um com Cristo, os benefícios de sua morte se tornaram nossos. Estamos vivos para Deus, vivos por intermédio de sua morte. O segundo subtópico que ele vai trabalhar é o discipulado. Assim como na salvação, o mesmo princípio de vida por meio da morte opera no discipulado. O próprio Jesus utilizou esse enfático simbolismo, 2 pontos. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Marcos capítulo 8, versículos 34 e 35. Se tivéssemos vivido sob a ocupação romana na Palestina, e se tivéssemos visto um homem carregando uma cruz, ou pelo menos um patibum, não precisaríamos perguntar o que ele estava fazendo. Não precisaríamos perguntar o que ele estava fazendo. Imediatamente o teríamos reconhecido como um criminoso condenado a caminho da execução, pois os romanos obrigavam os sentenciados a carregar a sua cruz até o local da crucificação. Essa não, essa então foi a imagem dramática que Jesus usou para representar a autonegação. Pois se estamos seguindo a Jesus, existe apenas um lugar para o qual podemos estar indo, o lugar da morte. Como Dietrich Bonhoeffer escreveu em O Custo do Discipulado, quando Cristo chama um homem, ele o convida a vir e morrer. Além disso, de acordo com Lucas, devemos tomar nossa cruz todos os dias. Lucas capítulo 9, versículo 23. E se não o fizermos, não podemos ser seus discípulos. Lucas capítulo 14, 27. Tal ensinamento entra em choque com o movimento do potencial humano e com o movimento da nova era, que tem imitado, que o tem imitado. Carl Rogers ensina que as pessoas não são caracterizadas pela patologia, como ensina Freud, mas pelo potencial. E Abraham Maslow enfatizou a necessidade da autorrealização. As palavras salvar e perder em nossa vida, utilizadas por Jesus, podem ser aplicadas ao martírio, mas
não necessariamente restrita a ele, pois a nossa vida é a nossa psique, com o nosso eu. E em algumas versões dessa passagem, a forma flexível é usada especialmente a si próprio. E a viver por si próprio, perderá a si próprio. Porém, quem estiver disposto a morrer e perder-se a se entregar à obra de Cristo e ao Evangelho, se encontrará no momento do completo abandono e descobrirá sua verdadeira identidade. Assim, Jesus promete a verdadeira autodescoberta pelo preço da autonegação, a verdadeira vida pelo preço da morte. O apóstolo Paulo foi cuidadoso ao trabalhar esse ensino de Jesus. Em Gálatas, ele declara que havia sido crucificado por Cristo, 2:20, e que todos que pertencem a Cristo crucificaram suas naturezas caídas com todas as suas paixões e desejos, capítulo 5, 24. Isso é mortificação, ou seja, sentenciar à morte ou repudiar a natureza caída e autopermissiva. A declaração mais clara de Paulo a esse respeito está em Romanos 8:13. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viverdes pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eis um versículo que define o evidente contraste entre vida e morte. Ele afirma que existe um tipo de vida que, na verdade, conduz à morte, e que existe um tipo de morte que, na verdade, leva à vida. Assim, se queremos viver uma vida de verdadeira realização, devemos sentenciar, rejeitar radicalmente todo o mal à morte. E meu filho, e Caleb, abaixa um pouquinho aí o volume do celular, tá bom? Tá bom. Deixa o like e se inscreve. Assim, se queremos viver uma vida de verdadeira realização, devemos sentenciar, rejeitar radicalmente todo o mal à morte. Como escreve Martin Lloyd Jones, estou cada vez mais convencido de que a maioria das pessoas vive uma vida cristã problemática porque mimam a si mesmo espiritualmente. Por outro lado, se rejeitarmos o mal, viveremos. A única maneira de vivenciarmos a plenitude da vida é morrendo, ou melhor, sentenciando a morte, crucificando, ou seja, renunciando completamente à natureza autopermissiva e todos os seus desejos. O puritano Joe Owen enfatiza essa verdade em seu livro A Mortificação do Pecado, em 1656. O ódio ao pecado, não somente como algo irritante e desconfortável, está presente na base de toda a mortificação espiritual, capítulo 8 do livro. Dessa forma, é essencial lutar contra o domínio do pecado e não concordar com ele. Devemos evitar o grande mal de pregar uma paz ilusória para nós mesmos, capítulo 13 do livro do John Owen. Além do mais, uma mortificação tão radical só é possível por meio do Espírito Santo. É mais fácil um homem conseguir ver sem olhos ou falar sem línguas do que verdadeiramente mortificar um pecado sem o Espírito. Capítulo 7 do livro. A, o terceiro subtópico, se não me engane, deixa eu só confirmar, é a missão. Missão. A terceira área na qual o princípio da vida mediante a morte opera é a de missões. Apesar de o sofrimento ser um aspecto indispensável na missão, ele é frequentemente subestimado. Portanto, precisamos compreender sua base bíblica antes de considerar alguns exemplos notáveis. Observe o admirável perfil do servo do Senhor nos capítulos 42 e 53 de Isaías. Seu chamado é para trazer a luz da salvação às nações. Porém, em primeiro lugar, ele deve suportar o escárnio e a perseguição, antes de poder causar admiração às nações. Ele será desprezado e rejeitado. Caleb, meu filho,
Tem que abaixar o volume, filho. Tá bom? Vamos lá. Antes de poder causar admiração às nações, ele será desprezado e rejeitado por outros e oferecerá sua vida à morte. Douglas Webster, no livro Sim para a Missão, aborda o tema de forma convincente. Mas cedo ou mais tarde, a missão leva à paixão. Nos padrões bíblicos, o servo deve sofrer. Isso faz a missão ser efetiva. Toda forma de missão leva a alguma forma de cruz. Não, obrigado. O próprio formato de missão é cruciforme. Só podemos entender missão nos termos da cruz. Jesus tinha a convicção de que era aquele que cumpriria as profecias do servo sofredor e falou da necessidade do sofrimento em missões. Quando alguns gregos foram até Filipe querendo ver Jesus, o mestre respondeu: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. João capítulo 12, versículo 23 a 25. Aqui novamente, apesar de não ser no contexto de missão, mas no de discipulado, Jesus usa a linguagem de vida e morte e enfatiza que a morte é o caminho para a vida. Somente por meio de sua morte o evangelho será expandido ao mundo gentílico. A morte é o caminho para a frutificação. A menos que morra, a semente permanece sozinha, porém, se morrer, ela se multiplica. Foi assim com o Messias e com sua comunidade. Aquele que me serve, siga-me. João capítulo 12, versículo 26. Nossa base bíblica para o sofrimento missionário seria incompleta sem o apóstolo Paulo. Considere essa extraordinária declaração, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 12. Aqui o apóstolo ousa declarar que por meio de sua morte outros viverão. Ele está louco? É isso que ele quer dizer? Sim. É óbvio que seus próprios sofrimentos e sua morte não trarão salvação, mas o sofrimento e a morte de Jesus Cristo. Em vez disso, as pessoas recebem vida por meio do Evangelho e os que pregam o Evangelho fielmente sofrem por ele. Paulo sabia do que estava falando. A boa nova que ele proclamava é que a salvação estava disponível para judeus e gentios da mesma forma, somente pela fé. Isso gerou a oposição fanática dos judeus. Por isso, não é exagero dizer que os gentios deviam sua salvação à disposição que Paulo tinha de pregá-la, fielmente, de sofrer por ela. Ele estava pronto para morrer, para que eles pudessem viver. A história da igreja cristã tem sido composta por missionários ousados que arriscaram a vida por amor ao Evangelho e que, como resultado, viram a igreja crescer. Mencionarei dois exemplos, um relacionado a uma pessoa e a outra a um país inteiro. O primeiro é Adoniran Judson, de Mianmar, antiga Birmânia. Ao pedir sua esposa An em casamento, ele disse a ela: me dê sua mão para ir comigo para as selvas da Ásia e morrer comigo pela causa de Cristo. Eles chegaram a Rangoon em 1813 e imaginaram na língua e cultura birmanesa. E imergiram, quer dizer, na língua e cultura e birmanesas. Somente depois de 6 anos, a Dorian sentiu-se capaz de pregar o primeiro sermão. E somente de 7 registraram o primeiro convertido. Depois de 7 anos, registraram o primeiro convertido. Ele precisou de 20 anos para traduzir a Bíblia toda para o birmanês. Também escreveu folhetos, um catecismo, uma gramática e um dicionário inglês-birmanês que ainda está em uso. Seus sofrimentos foram intensos. Ele ficou viúvo de 2 vezes
duas vezes e perdeu seus 6 filhos durante a vida. Ele e a família eram constantemente assolados por enfermidades. Durante a Guerra Anglo-Birmanesa, suspeitaram que Adoniran fosse espião e ele ficou quase 2 anos preso, suportando as amarras, o calor e as condições precárias. Em 37 anos de serviço missionário, ele voltou a seu lar nos Estados Unidos apenas uma vez. Apesar disso, como resultado de sua morte e sepultamento em solo birmanês, ele frutificou muito. No primeiro domingo após sua chegada a Myanmar, em 1813, ele e Ian fizeram a ceia do Senhor juntos, porque não havia outros cristãos para convidar à mesa. Entretanto, quando ele morreu 37 anos mais tarde, em 1850, deixou mais de 7.000 birmaneses e carenes batizados em 63 igrejas. Agora, calcula-se que existem mais de 3 milhões de cristãos em Myanmar. O seguinte exemplo relaciona-se ao vasto país da China, quando os comunistas assumiram o poder e todos os missionários estrangeiros tiveram que sair. Acredita-se que havia aproximadamente 1 milhão de cristãos protestantes. Hoje, estima-se que existam cerca de 70 milhões. Como isso é possível? Tony Lambert escreve: a razão para o crescimento da igreja na China e para o surgimento de um avivamento espiritual genuíno em muitas áreas tem ligação total com a teologia da cruz. A mensagem integral da igreja chinesa é de que Deus usa o sofrimento e a pregação do Cristo crucificado para pregar, melhor dizendo, para gerar avivamento e edificar a igreja. Será que nós do Ocidente ainda estamos dispostos a ouvir? A igreja chinesa tem andado no caminho da cruz. A vida e morte dos mártires dos anos 50 e 60 produziram ricos frutos. A morte que somos chamados a morrer como condição para a frutificação talvez seja menos dramática do que o martírio. No entanto, é uma morte real, especialmente para os missionários transculturais. Para eles, pode ser a morte do conforto e da comunidade, da separação do lar e dos parentes, ou a morte da ambição pessoal, ao renunciarem à tentação de ascenderem profissionalmente e se contentarem em permanecer no ministério servil e humilde, ou a morte do imperialismo cultural quando se encaixa a exaltar sua cultura herdada, apesar de isso fazer parte de sua identidade, e se identificarem com a cultura que adotaram. Dessa e de outras formas, somos chamados a morrer para que haja uma vida de frutificação. Perseguição. Nós vamos agora para mais um subtópico, é perseguição. A quarta área na qual a morte é considerada o caminho para a vida é a perseguição física. O apóstolo Paulo, novamente, é um exemplo de destaque. Poucos cristãos já sofreram como ele. Foram açoites, apedrejamentos, aprisionamento, linchamento e naufrágios. Na verdade, o tratamento que recebeu foi tão brutal que algumas vezes ele descreveu essas situações como um tipo de morte e o livramento como um tipo de ressurreição. Dia após dia morro, escreve ele em seu extenso capítulo sobre ressurreição. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 31. Querendo dizer que continuamente estava exposto a perigo de morte, eis a declaração completa. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, e que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos
8 a 10. Em, nem todos os cristãos são assediados pela morte, são rapidamente resgatados como Paulo foi. Não existem promessas de imunidade nem de libertação. Em vez disso, mesmo em meio a situações de morrer, podemos experimentar vida, levando sempre no corpo a morte de Jesus, ou morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. 2 Coríntios, capítulo 10, dos versículos 10 e 11. Segundo essa extraordinária afirmação, podemos experimentar a morte e a vida de Jesus simultaneamente. Observe que o substantivo corpo e o advérbio sempre são repetidos nos versículos 10 e 11. Sempre compartilhamos em nosso corpo a vida e a morte de Jesus. Mesmo quando estamos sendo afligidos fisicamente e sendo conscientizados de nossa mortalidade, podemos contar com o vigor espiritual de Jesus, mesmo antes de a ressurreição acontecer. Podemos experimentar a vida ressurreta de Jesus, assim como estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos, seja qual for o espinho na carne de Paulo. Alguns acham que era enfermidades, outros perseguição. Certamente era algum tipo de problemas físicos. Apesar de ter chamado por libertação, Paulo recebeu, em vez disso, o poder de Cristo em sua fraqueza. Realmente, a verdade central das cartas de Paulo à igreja em Corinto é o poder por meio da fraqueza, a glória por meio do sofrimento e a vida por meio da morte. No final, Paulo não foi liberto, mas executado. Ele selou seu testemunho com o próprio sangue. E no último livro da Bíblia, o povo de Deus é advertido a respeito de perseguição e do martírio. Jesus diz à igreja em Esmirna: não temas a coisas que tens de sofrer. Se fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Paul Marshall, do Institute of Christ Studio em Toronto, escreve em The Broad Peace Out sobre a tragédia mundial de cristãos modernos que estão morrendo por sua fé. Ele calcula que no mundo 200 milhões de cristãos vivem sob repressão governamental e com temor diário da polícia secreta. Em mais de 60 países, cristãos são assediados são assediados, abusados, presos, torturados e executados simplesmente por causa de sua fé. Porém, apesar de perseguição, o cristianismo está crescendo rapidamente no mundo. Próximo subtópico é martírio. É possível observar que em minha maneira de tratar o tema vida por meio da morte, estou separando martírio de perseguição, porque deixei de notar que os dois assuntos se sobrepõem, mas porque, de acordo com a Escritura, uma honra especial será concedida aos martírios do Novo Mundo. Muito bem, meus queridos irmãos, graças a Deus conseguimos dar continuidade a mais um vídeo, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe. Nós conseguimos concluir, não totalmente, mas algumas partes deste livro maravilhoso, tá bom? Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo e o próximo livro para nós desenvolvermos a leitura. Ler faz bem, ler desenvolve a nossa capacidade de interagir e interpretar o nosso mundo ao redor. Que Deus em Cristo vos abençoe.